Uma das funções de um coordenador técnico é essa parte de estudar os adversários, de estudar quem o Brasil vai enfrentar. Como é que você está vendo o mercado para essa Copa do Mundo? Como é que você está vendo os adversários para essa Copa do Mundo? Existem sempre seleções muito fortes, né? A gente sabe que algumas estão em grandes momentos. Seleções tradicionais também, mesmo que não estejam no seu auge, são seleções que chegam na Copa do Mundo também com certo favoritismo. E a gente sabe que quando se trata de Copa do Mundo, sempre, às vezes, aparece um azarão aí que faz uma Copa em alto nível e consegue chegar longe. Como eu falei, eu acho que a gente tem que ir por etapa, né? Com pequenos objetivos, né? Até a gente chegar ao nosso grande objetivo. Procurar crescer dentro da competição e no momento que tiver esses grandes embates, né? Fazer grandes jogos para a gente indo passando de fase. Vamos começar falando dos hermanos, dos atuais campeões do mundo. Como é que você analisa a Argentina, que vem para uma 6ª Copa do Mundo do Messi, vem com o título, vem de uma conquista mundial. Eu até conversei com o Scaloni, técnico da Argentina, depois do sorteio. Ele falou que sabe da dificuldade de um bicampeonato, que não é simples, que quando você olha a história, o tanto que é difícil, mas os caras, claro, vêm para ganhar a Copa do Mundo. Como é que você analisa a Argentina? É mais uma das seleções tradicionais que estão num grande momento, né? Foram campeões mundiais na última Copa, ganharam a Copa América, né? Fizeram eliminatórias bem regular, né? Um nível alto. Acredito que seja uma das candidatas ao título, né? Porque não tem como a gente esconder quando começa a Copa do Mundo. Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Brasil, são essas seleções, né? Alemanha, que todo mundo aposta, né? Mas que conta mesmo vai ser aquele mês, né, de Copa do Mundo, você conseguir jogar no seu maior nível. Eu conversei também depois do sorteio com o técnico de Portugal, falando sobre essa geração portuguesa que é muito talentosa, ancorada, é claro, por um gênio que é o Cristiano Ronaldo, seu contemporâneo, né? O Cristiano jogou Copa do Mundo com você, jogou Liga dos Campeões da Europa com você, e está com uma carreira bastante duradoura aí, o Cristiano Ronaldo. Como é que você analisa essa geração de Portugal? Todo time que ganhou na Europa nos últimos anos tem um protagonista português. A gente pode lembrar do Vitinha, o próprio Cristiano Ronaldo. É uma geração muito talentosa. Como é que você avalia esses caras? O Portugal já vem há algum tempo com grandes seleções, né? Mas talvez agora tenha juntado algumas gerações de muito bom nível, né? Eles têm um grande time, liderado por um dos maiores jogadores de todos os tempos. É mais uma daquela seleção que é candidata a chegar longe e a ganhar a Copa do Mundo. Muita gente tem falado da atual geração da Inglaterra, e a Inglaterra pode estar no caminho do Brasil, se der tudo certo para o Brasil, der tudo certo para os ingleses, numas quartas de final da Copa do Mundo. Como é que você avalia essa atual geração? É uma geração para ser entendida, sim, como uma geração da prateleira de cima, ou vai ser aquela história da Inglaterra de que sempre chega com favoritismo, mas nunca chega para o título? Não, eu acho que é uma seleção que também está num grande momento. Tem jogadores jovens de muita experiência já e que em seus clubes são protagonistas. Nós jogamos contra, né, a Inglaterra ano passado, eu acho. E nessa última data FIFA, que foi em Londres, eu também fui ver o jogo deles contra a Sérvia, né? Uma seleção muito talentosa, né? Vamos falar de mais duas seleções para fechar esse bloco, duas seleções que também chegam com um protagonismo grande para a Copa do Mundo. A seleção da França, que vem aí de um título mundial, seguido de uma final de Copa do Mundo contra a Argentina, tem uma geração muito forte, tem um trabalho aí que vai para a terceira Sim. Copa do Mundo seguida com o mesmo técnico, né? Um trabalho muito forte. Seleção de um dos grandes craques dessa geração, né? Desse fenômeno.
que é o Mbappé. Queria que você falasse um pouco sobre a seleção francesa, sobre como você vê a chegada da França para um terceiro ciclo muito, muito forte desses caras. A França, acho que de todas as seleções que a gente coloca como favorita, é aquela que está há mais tempo jogando no nível alto, né? Ganhou em 18, chegou na final em 22, final da Eurocopa, Liga das Nações. Então é uma equipe que, dentro desse ciclo de 3 Copas, se renovou e renovou com muitos jogadores do mesmo nível, né? Com o mesmo treinador, que isso ajuda muito, né? Com a mesma metodologia. E com um jogador que também, no cenário mundial, é muito diferenciado, né? Um cara que tem capacidade de mudar a história do jogo em um lance só. Você marcou muito atacante bom, mas esse aí devia ser daqueles duros de marcar, porque o cara corre demais. Além da técnica, da qualidade, o Mbappé tem uma velocidade impressionante, né? Ele junta muita qualidade num jogador só, né? Valência física, né? Velocidade e com uma técnica muito elevada e com poder de finalização alto. Dá para falar que a França chega talvez como a grande seleção a ser batida nessa Copa? Eu não quero colocar uma só, né? Eu gosto de falar de um grupo de seleções que a gente sabe que são candidatas e favoritas, né? França, Inglaterra, Argentina, Espanha, Brasil, são seleções de Portugal, são seleções que sempre no começo da Copa as pessoas apontam o dedo e acham que podem vencer, né? Depois, como eu falei, aquele mês, né? A Copa do Mundo é aquele mês mágico. Tem que estar tudo afiado, né? Mentalmente, fisicamente, tecnicamente, para você fazer uma grande Copa e ganhar. Vamos falar de uma outra seleção dentro desse grupo de seleções especiais na Copa do Mundo. E agora falar de seleção especial já não é mais apenas conversa de imprensa. A própria FIFA assumiu isso para o sorteio dos grupos, né? A seleção da Espanha. Uma seleção de um outro fenômeno do futebol mundial, que é o Lamine Yamal. Como é que você vê a Espanha chegando para essa Copa do Mundo, Juan? Forte também, uma seleção que tem um coletivo muito forte, né? Tem um jeito de jogar único, né? Que na minha época ganhou a Copa do Mundo também, né? E revolucionou um pouco o futebol. Com jogadores muito jovens, mas já com muito talento, que tanto no Barcelona como na Espanha faz a diferença. Então, mais uma daquelas seleções que a gente coloca como candidato.